Pronto. Então, a cinemática direta seria basicamente o quê? Eu vou começar aqui no quadro, vou tentar fazer um esboço do que seria solucionar o problema de cinemática direta, né? No problema como tal, né, a gente parte a priori, né, de que a gente tem um marco fixo, né? Então, eu vou colocar aqui um marco fixo, certo? Só para a gente lembrar que aqui existe um marco fixo e que esse marco fixo vai ser definido como zero, né? Nesse marco fixo, a gente vai colocar nossa primeira junta, né? Por dizer assim, né? E a gente coloca nosso primeiro link. Colocamos uma segunda junta e um outro link. E assim por diante, né? A gente vai ter um link, uma junta, um link, uma junta, né? Por aí vai até chegar no último link, certo? Onde a gente irá ter seguramente, né, um outro marco, né? E esse marco a gente vai chamar de marco N, sendo N associado ao número de links, né? Então, nesse sentido, a gente fala que esse marco está associado ao efetor final, né? O efetuador final, né? Sendo onde está a ferramenta, né? Ou onde está a garra, ou aquele sistema onde a gente executa movimentos de manipulabilidade, né? Um pouco mais aprimorados. Bom, a questão é que para a gente solucionar o problema de cinemática direta, a gente parte digamos assim, parte do princípio de que existe um marco fixo e deve existir um marco local de interesse, né? Não significa que porque eu estou colocando aqui um marco do efetuador final seja o único marco que a gente esteja interessado em estudar, né? Eu posso colocar um marco também aqui, né? Nessa junta ou nessa daqui, etc, né? Tudo depende da aplicação e do que a gente quer, né? Então, nesse caso, vamos assumir que o marco que a gente quer estudar é esse aqui, né? O marco que está justamente no efetuador final. A questão é que para fazer, então, a modelagem do problema de cinemática direta, a solução ao problema de cinemática direta, a gente precisa definir o que que a gente tem e o que que a gente quer, né? Então, o que a gente tem é os ângulos, né? Então, a gente sabe que, de antemão, aqui teríamos, tipo, temos um ângulo, θ1, certo? Vamos colocar isso aqui mais fino, θ1. Vamos ter aqui um outro ângulo, θ2, né? E por aí vai, né? Ou seja, a cada junta a gente vai associar um ângulo, né? θn. De tal maneira que a gente pode dizer que para cada junta a gente vai ter um marco. Ou seja, que cada marco tem que ter uma orientação e uma translação com relação com relação ao marco fixo. Ou seja, então eu vou colocar aqui na outra cor, vamos colocar aqui na cor verde, aqui um marco. Só para dizer em outras palavras que aqui tem um marco 1, aqui vai ter um outro marco, que vai ter o marco 2, marco 3, né? Marco I, certo? E por aí vai, né? Então, vamos ter vários marcos aqui, né? E cada marco, então, só pelo fato de a gente já falar que tem orientação e translação, então ele deve ter uma representação em forma de matriz homogênea, né? Então, vou deixar assim, certo? O que que a gente tem no problema de cinemática direta? Então, a gente parte do pressuposto que a gente conhece, né? Conhecendo os ângulos, né? Conhecendo o θ como sendo um vetor que contém θ1, θ2, θ3 até θn. Então, conhecendo esse vetor, eu quero saber, ou melhor, conhecendo esses vetores, qual é a configuração. Opa.
a configuração final, né, de, do marco N. Nesse caso, estou dizendo de N porque do marco N. Por quê? Porque esse é o nosso marco que a gente quer estudar, né? Mas todo problema de cinemática direta se resume nisso aqui, né? Se conhecendo os valores dos ângulos, eu quero saber como é que fica a configuração de N, certo? Com relação a quem? Com relação ao marco fixo, é claro. Então, isso aqui, obviamente, vou colocar aqui com relação a zero, marco fixo, né? Então, esse aqui seria nosso problema de cinemática direta, né? Bom, nas aulas anteriores, a gente destacou alguns pontos importantes, né? Por exemplo, que a matriz de transformação homogênea, ela pode ser utilizada para várias coisas, tipo, a representar uma translação, representar uma configuração, certo, de um marco específico, e também pode ser utilizada para aplicar uma transformação sobre um marco. Essa transformação pode ser o quê? Para mudar a representação do marco de referência, entre outras coisas, né? E é justamente aqui onde entra essa abordagem, né? Por quê? Porque cada marco que está em verde é um marco que tem uma distância com relação ao marco fixo e ele tem uma orientação com relação ao marco fixo. Ou seja, para cada marco verde, que representa um marco de uma junta, a gente tem duas coisas. A gente tem uma orientação, né? E temos uma translação, né? Por quê? Porque certamente é um deslocamento, né? Evidente entre essa origem e a origem do marco fixo. Então, deve existir um vetor P com relação a zero, né? Marco fixo. Ou um também, só que, bom, hipoteticamente aqui, esse marco fixo coincide na origem com. Eu vou colocar essas linhas aqui tracejadas para indicar que a origem do marco fixo coincide com a origem do marco 1. Só que o marco 1 coincide na origem. Ok, talvez não tenha translação entre eles dois, mas tem uma orientação que vai depender do ângulo θ1. Então, de maneira genérica, né, para cada marco que está na cor verde, que está associado a cada junta, existe uma orientação que vai ser, obviamente, θi, o ângulo respectivo, e uma translação que a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente calcula isso em função de quê? Em função dos vetores de torção, né? Então, vamos colocar aqui com PI, né? Como para dizer que existe um vetor PI, né? Que a gente pode extrair, né? De alguma maneira. E, bom, conhecendo isso e já tendo uma certeza do que trata o problema de cinemática direta, né? Então, a gente pode dizer que para cada marco verde, né? Para cada um desses marcos das juntas, existe, né? Vamos colocar, existe uma transformação homogênea de sud I associada a cada junta I, que pode ser escrita da maneira que a gente viu na aula anterior, como uma exponencial de um vetor de torção I associado a essa junta, vezes o ângulo θi associado a essa junta, certo? E aonde que a gente quer chegar com isso? Bom, são duas coisas basicamente que a gente vai utilizar para resolver o problema de cinemática direta. A primeira é encontrar a configuração inicial do sistema robótico, né? Nesse caso, é o que conhecem na literatura como configuração home, tá? Já o segundo passo é, após ter a configuração home, a gente vai aplicar um conjunto de transformações homogêneas de maneira sequencial a fim de obter a solução do problema de cinemática direta, que é chamada de configuração final, né? Então, a gente parte de uma configuração inicial chamada home e na segunda parte a gente calcula a configuração final, né? Então, obter a configuração final.
certo? Vamos aqui, de maneira sugestiva, né? Uma sequência de transformações homogêneas, sequência de transformações homogêneas. Pronto, e com isso aí, então, pensemos mais uma vez no problema que acabamos de formular aqui, né? Bom, vamos fazer isso aqui. A maneira de exemplo, né? Podemos dizer que exemplo tá? Uma maneira de observação, vou colocar melhor, uma observação, tá? Se a gente tem, então, por exemplo, aqui eu marco a terra, né? O marco fixo, temos isso aqui, temos isso aqui, certo? E temos esse link aqui. Então, esse aqui seria meu marco fixo, né? Então, eu vou colocar aqui meu marco fixo. E daí para lá eu tenho os marcos não inerciais, certo? Associados a cada junta, né? Então, eu vou ter um marco aqui, eu vou colocar vou desenhar eles um pouco diferentes, só para a gente ter uma noção de que essas juntas elas podem estar com orientação totalmente diferente da orientação imposta, né, pelo marco fixo, né? Então, só para dar essa sensação de que a gente não tem por que ter os marcos iguais, né, uns com os outros, né? Essa aqui pode ser minha configuração inicial, ou seja, o meu marco que eu quero estudar, que está aqui, por exemplo, vamos supor, eu posso colocar um marco de estudo, de interesse em qualquer local, né? Então, mas geralmente, né, e na literatura e tal, sempre mostram que o marco de interesse é o que está aqui, ó, no final, né? Que faz mais sentido, né, na contextualização das aplicações mais comuns, né? Tipo, estar na ferramenta. É, Esse marco aqui, que vamos colocar como marco N, né? Ele tem que ter uma transformação homogênea com relação a o marco zero. Essa transformação vamos chamar de M. E como sabemos que M é uma transformação homogênea, então a gente lembra, a transformação homogênea ela pode ser utilizada com diferentes objetivos. Uma transformação aplicada a um marco para mudar sua representação, ou pode também ser utilizado para representar a situação atual de um marco, né? Nesse caso, M está sendo justamente utilizado para representar a situação atual de um marco. Só que vamos colocar a letra M para sempre denotar a configuração inicial desse marco, que, em outras palavras, é o primeiro passo do que eu venho falando, né? Que é a configuração inicial do sistema robótico antes de se começar a movimentar, né? Antes de executar algum movimento. Essa configuração inicial, vamos chamar de M, e vai ter uma estrutura que vai depender de quê? De um conjunto de transformações homogêneas, né? E, evidentemente, ele tem que obedecer a um vetor de parafuso, em outras palavras, um vetor de torção. Vamos chamar esse. Vamos colocar M e um θm, né? E sabemos que isso aqui tem toda uma estrutura, né, matricial, né, que vai ter que ter uma matriz de rotação, um vetor P, 0 e 1, certo? E vamos colocar esse M aqui, só para deixar bem claro que estamos falando das matrizes de rotação e um vetor de translação, mas associado a N, né? Perdão, a M, né? M como situação home, de configuração inicial. Então, o que acontece? M, nesse momento, é o mesmo que se utilizasse subíndices, né? É como se eu estivesse dizendo que aqui é M, uma matriz de transformação homogênea que representa o marco N com relação ao marco zero. Então, utilizando subíndices, seria basicamente isso aí, né? Mas, aí vem a outra questão. Tipo assim, usando o primeiro critério, né, que uma matriz de transformação homogênea é utilizada para representar uma configuração, agora podemos utilizar um outro critério agora, que seria uma matriz de transformação homogênea pode ser utilizada para aplicar uma transformação sobre um marco específico. Então, aí é um destaque M, que representa N com relação a zero,
é apenas uma representação, mas agora eu posso pegar e utilizar transformações homogêneas aplicadas sobre M para executar mudanças de representação, ou, em outras palavras, para executar movimentos, né, nesse caso. Então, o que seria, o que a gente faz aí? Se a gente assume que M, né, 0N é uma matriz que representa a configuração inicial, eu posso pegar uma transformação qualquer, vamos chamar ela de T, certo? E se eu multiplico pela esquerda, né? Nesse caso, eu estou dizendo que a transformação vai ser executada com relação ao marco fixo. Isso a gente já viu, né? Se multiplicar pela direita, vai ser com relação ao marco N. As duas coisas são válidas, o único que muda é o ponto de vista, né? Mas vamos começar por esse lado aqui, né? Vamos multiplicar pela esquerda, já que isso vai ser uma transformação com relação ao marco zero, né? E posteriormente vemos o que acontece em cada um deles, né? Então, assim, na verdade, o que a gente quer é simplesmente executar um movimento à medida que a gente vai mudando aqui os ângulos, θ1, θ2 e θ3. Só que para θ1, a gente tem uma transformação homogênea que pode ser essa aqui. Para θ2, a gente tem uma que seria E elevado a S2, certo? θ2. E aqui temos E elevado a S3, θ3, né? Então, se a gente fosse aplicar transformações a M, a gente começaria aplicando uma transformação homogênea, primeiro nesse marco aqui, em θ3. Depois aplicamos em θ2, depois em θ1, certo? Qual o objetivo disso? Ver qual o resultado final do marco N, né? A configuração final de N vai ser a configuração que a gente deseja, que seria N com relação ao marco zero, né? Que é o marco fixo. Então, o que podemos fazer aí agora é aplicar essas transformações, né? Então, poderíamos começar por apagar isso aqui, né? Dizer, bom, então vamos aplicar uma transformação associada ao movimento da junta 3 em M, que é a configuração inicial de N com relação ao marco fixo. Ok. Feito isso, a gente vai ter um resultado, uma nova configuração para o marco N. Mas eu posso ainda fazer o quê? Multiplicar por uma outra transformação homogênea pela de esquerda, mais uma vez, só que agora com S2, θ2. E o resultado disso vai ser o quê? Uma configuração, uma nova configuração para o marco N, certo? E aí, sucessivamente, a gente vai fazendo essa multiplicação até obter diferentes resultados, né? Comportamentos, diferentes, perdão, configurações. E elevado a S1, θ1, e aí a gente vai ter uma nova estrutura, né? E por aí vai. No final, a gente vai ter o quê? Uma nova configuração de N com relação a zero, certo? Mas vai ser, evidentemente, diferente de M, né? Porque já aconteceram vários movimentos. Esse é basicamente o problema de cinemática direta. Ou seja, se a gente analisa direitinho o que está acontecendo aí, não é mais do que uma multiplicação sucessiva, né, de matrizes, só que primeiro a gente precisa confeccionar a matriz de transformação homogênea. Mas para configurar a matriz de transformação homogênea associada a cada junta, precisamos destacar o vetor S1, S2, S3 ou Sn, dependendo do número de juntas. E para isso a gente sabe, de acordo com a aula anterior, que precisamos destacar o vetor de torção, né? E o vetor de torção, o vetor unitário, né? Que representa o movimento torsional, né? Então, o objetivo da aula de hoje é utilizar esse mesmo robô que a gente colocou na aula anterior, né? Eu coloquei esses marcos aqui, né? Inclusive aqui, ó, esse aqui eu vou colocar invisível para a gente poder ver aqui o marco. Pronto.
né? A gente já sabe que tem uma junta aí, mas é só para a gente poder ver o marco que a gente colocou aqui, né? Esse marco aqui, né? Que vai ser o marco fixo e aqui temos o marco local da ferramenta, certo? Na aula anterior, a gente utilizou isso para fazer um teste, né, de como funcionaria essa expressão EXP6, que é uma maneira de calcular, né, a matriz de transformação homogênea para cada vetor de torção. E até aí tudo certo. Na aula anterior, inclusive, eu tirei isso aqui, era só isso aqui, né, só para confirmar, né, que para cada ângulo, essa matriz de transformação homogênea é a mesma, né? Por quê? Porque ela depende do vetor de torção, e o vetor de torção ele tem que ser constante, né? O que vai mudar, na verdade, a matriz de transformação homogênea é o ângulo. Então, como estava desse jeito aqui, sempre iria dar o mesmo, como aconteceu na aula anterior. Se a gente multiplicasse pelo ângulo aqui, aí a gente iria ter uma transformação homogênea diferente para cada ângulo, né? Então, hoje a gente vai confeccionar isso, né? Então, pensemos aqui, voltemos aqui, tá? Então, a gente vai criar um algoritmo que seja basicamente da seguinte maneira, né? Tipo, o algoritmo da gente seria o quê? Ahn, Teria que ser o quê? A gente recebe, né? Recebe, recebe teta como sendo o vetor que contém todos os ângulos. E a partir disso, a gente tem que fazer o quê? Um loop ou um for, né? Para A igual a 1 até N, a gente teria que fazer uma coisa como E elevado a... Na verdade, temos que multiplicar primeiro o mais próximo do marco de estudo, nesse caso, θ3, θ2, depois θ1. Ou seja, é ao contrário, né? Indo de forma decrescente nos índices, então, nos subíndices. Então, a gente pode colocar aqui melhor, mas vou colocar noutra cor aqui, ó. Começa em N e termina em 1. Então, aí fica SK, θK, vezes quem? Uma matriz T igual a T. E finalizamos. Porque aqui, na verdade, teríamos que dizer o seguinte. Antes disso, a gente pode fazer o quê? Inicializar T com M, que é a matriz de configuração inicial, né? O home. Né? Então, na posição 3, na instrução 3, a gente iria fazer um for, só que como t inicia em m, multiplica por esse k valendo n, θn, o resultado fica em t. Na próxima instrução, ele iria para k igual a n menos 1, então estaria fazendo uma multiplicação, né, sucessiva, mas usando uma ordem decrescente nos subíndices k, tá? E aqui finalizamos o for, né? Vamos colocar assim, né, só para ter uma noção do que está sendo feito. Um end para a função para, tá aí, ou fim para, tanto faz, né? Vou colocar aqui. Fim para. Pronto. Feito isso, né? Quando ele termine o for, em T, iríamos ter o quê? A configuração final. E como a gente pode confirmar isso? Fazemos o cálculo aqui analítico, né? E comparamos com MATLAB e concluímos, né, se houve ou não uma coerência nisso aí, tá? Bom, então vamos aqui, né? Vamos aqui no Coppelia, né? De antemão, a gente sabe que esse aqui é a estrutura do... Deixa eu ver aqui. Print. Isso. Aí, o que que a gente faz? Temos aqui print. Tá?
Acho que na aula anterior eu tinha falado um pouco sobre isso, não foi? Ah, é isso. Esse desenho aqui é melhor. Acho que é bem melhor, né? Então, peraí. Ctrl C, Ctrl V. E aí está. Bom, então, a partir dessa imagem aqui, a gente vai começar a construir esses conceitos não, esses valores que são necessários para a confecção dos vetores de torção, né? Então, bom, a princípio, observemos que aqui, né, temos um marco fixo, né? Eu botei aqui de maneira simbólica, mas está um pouco melhor hoje aqui no o Copel está aqui, né? Tá tem uma orientação e tudo, né? Só ficar um pouquinho mais grossos aqui os eixos, né? Mas é a mesma coisa. A ideia é qual aqui, então? A ideia é extrair as informações necessárias para poder confeccionar os vetores de torção, né? Em primeira instância, vejamos que essa aí vai ser nossa configuração inicial, ou seja, o robô ele vai estar assim, daquele jeito. Eu vou dar play aqui e a partir dessa situação é o que eu vou executar os movimentos. Então, essa aí que está sendo vista agora em tela é a configuração inicial. Então, vamos criar a nossa matriz de home, né? A matriz de home está aonde aqui? Onde foi que eu coloquei aqui? Pronto. Então, a matriz de home, vamos calcular ela a partir disso aqui, tá? Algumas informações sobre esse robô. Então, a gente tem que daqui, vou colocar aqui, desse ponto até esse ponto, a gente tem uma distância. Desse ponto a esse ponto aqui temos uma outra distância. Sendo que aqui onde está o marco fixo, a origem, né? Só que ele está desenhado um pouquinho mais para fora, porque na simulação não dava para ver direito ele, né? Então, é, eu botei um pouquinho mais para fora aqui, mas ele passa aqui no meio, né? Tal como está aqui, né? Aliás, deixa eu ver se eu troco essa imagem aqui melhor. Essa aqui fica um pouco melhor. Deixa eu ver. Coisa aqui que... Quero isso. Ah, pronto, agora foi. É isso aqui, né? Então, temos informações a partir daí, né? Primeiramente, temos que entre o marco fixo aqui, ó, que seria esse ponto aqui e esse ponto aqui, há uma distância. E essa distância vai ser medida em função dos elementos que compõem o vetor distância, né? Temos em x, então podemos colocar aqui uma distância aqui e uma distância até esse ponto, né? Em C, a gente vai ter, ó, aqui está a origem desse mesmo marco fixo, aqui é o marco fixo, né? E aqui é o marco local, não inercial, que a gente está interessado em estudar. Marco fixo e marco local. Aqui, aliás, vou colocar aqui marco 6, né? São 6 juntas, então seis links. E para cada link um marco, então está, né? Temos uma distância, então, em
temos uma distância, né? E a gente vai dividir essa distância estrategicamente aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, umas linhas tracejadas, certo? Aqui teríamos também, só que aqui a origem do marco fixo com relação ao marco 6 tem uma distância também. Embora ela seja pequena, existe, é uma distância aqui, certo? Que mais? A gente tem uma distância desse ponto aqui, aqui, certo? Esse marco aqui, a origem, ela está separada, uma distância aqui, e por aí vai, né? Então, a gente vai fazer o que aqui? Vamos definir uma distância aqui chamada L1 e aqui L2, certo? Temos uma distância com relação aí, bom, agora, na verdade, para definir essa distância seria bem melhor, antes de se preocupar com o marco 6, definir primeiramente os eixos de torção, né? Sabemos que aqui tem um eixo de torção, aliás, vou colocar aqui em preto aqui, ó, um eixo de torção que passa por essa junta, que é a junta 1. Então, esse eixo de torção aqui, que seria esse chapéu 1. Aqui temos um eixo de torção, que seria esse chapéu 2, né? Temos um outro eixo de torção aqui, que seria esse chapéu 3. Temos um outro aqui, que seria esse chapéu 4, né? Temos um outro aqui, esse chapéu 5. Bom, aqui na verdade é irrelevante isso aqui, né? Tipo assim, qual é digamos assim, para onde aponta o eixo de torção? Bom, eu estou assumindo que isso aqui se movimenta assim, certo? E como se movimenta desse jeito, então pronto, então ele aponta para cima, né? Pronto, pela regra da mão direita, né? Mas isso não vai definir, não vai, não, isso aí depende, né? Isso não tem que ser necessariamente assim, né? Mas esse robô, né? Tipo assim, analisando esse robô, a gente pode deduzir também isso, né? Os movimentos das juntas associados com o movimento dos links, né? Então, esse link aqui, né? Por exemplo, ele pode se movimentar para aqui ou para lá, né? Tanto faz, né? Então, aí vai depender muito do que você vai fazer, mas a gente está definindo desse jeito, então estaríamos assumindo que isso se movimenta assim, né? Aqui também, né? E por aí vai, certo? Ahn, esse 5 e temos o último que seria essa junta aqui que não dá para ver, mas vou colocar aqui esse 6, onde que a ponta e fica interceptado com a origem do marco esses 6, né? Então aí está, temos 6 juntas, 6 eixos de torção. Então, como a gente precisa dessas distâncias para quê? Para calcular os vetores de torção. Então, aí é onde a gente vem e começa a se preocupar com a expressão matemática que a gente falou na aula anterior, relacionada com o eixo de torção. Opa, cadê? Lembramos que, então, é, então, temos isso aqui, né? Esse, não, esse aqui é
esse grandão, que é o vetor 16, é o mesmo que esse chapéu, menos esse chapéu vezes Q, mais H, que está no algoritmo, inclusive, no MATLAB. Então, a gente precisa determinar S, precisa determinar Q e precisa determinar H. De antemão, a gente vê que todas as juntas são de revolução, então H é zero, né? Mas vamos lá. Primeiramente, então, observando isso aqui, os eixos de torção que a gente definiu, a gente precisa de uma distância Q, né? Esse vetor que vai definir vai ser sempre a distância com relação ao marco fixo. Então, aí é onde entra a questão de a gente se preocupar um pouco com as distâncias, né? Então, aqui, ó, do marco fixo ao marco marco 6 tem essas distâncias, mas, por exemplo, se eu quisesse saber a distância que é do marco fixo, a junta, vamos por partes, com a junta 1, definitivamente aqui está a origem, né, do marco fixo, e a junta 1 é um eixo de torção, está associado a um eixo de torção que passa justamente por aí. Então, certamente, a gente não tem preocupação em saber se ela está afastada ou não. Por quê? Porque como passa pela origem, então, certamente não há nenhuma distância aí entre eles dois. Agora, da origem ao marco S2 há uma distância. Essa distância a gente pode colocar aqui, ó. Perdão, eu falei, da origem ao eixo de torção S2, né? Então, tem uma distância. Essa distância a gente pode chamar de H2, né? Tá aqui, na cor preta, H2, certo? Bom, do marco fixo ao eixo de torção S3, a gente tem uma distância também. Bom, já sabemos de antemão que tem uma distância aqui, L1, né? Uma distância aqui, L1. Uma distância L1 aqui também. Temos uma distância L1, temos uma altura H2 e temos em Y, estou falando Y por quê? Porque estou todo falando com relação aos eixos do marco fixo, né? Então, por exemplo, em X, com relação ao marco fixo, eu tenho uma distância L1. Aqui está X, aqui está L1. Então, tem que ser visto desde esse ponto de vista, né? O marco fixo é o que vai dizer se a componente que você está analisando, nesse caso, é associada a X, a Y ou Z. Então, L1 está associado a X. H2, ele está associado a quê? Aqui está o eixo Z do marco fixo, então H2 é em Z, né? Com relação a Y, não dá para ver aqui, então temos que usar essa imagem aqui em cima, sendo que por aqui está passando Y. Então, Y do marco fixo, né? O Y do marco fixo é zero, né? Y zero. Então, a distância teria que ser qual? Bom, não tem distância, por quê? Porque o marco perdão, o eixo de torção S3, ele é alinhado ao Y0. Então, não existe distância, essa distância não é determinável, né? Então, simplesmente não existe essa distância aí, colocamos que é zero, né? Que não existe distância, né? Bom, então, temos o que mais? Na verdade, não é zero, é indefinida, né? E aqui L2 por exemplo, entre o marco fixo e o eixo de torção S4, pues seria a mesma coisa, só que, a ver, deixa eu ver, é isso mesmo. Aqui está uma junta, né, que a gente colocou, só que aqui está invisível, né, mas ela passa por aqui, que é o marco de torção associado com o marco, perdão, o eixo de torção S4, né, S4. Né? Então, por aqui passa um eixo de torção. A distância seria L1, L2 em X, seria em Z, H2 também, e seria em Y, seria nada, nenhuma, não é definida porque está alinhado com Y. Com esse 5, com esse 5 temos o quê? A ver, com relação a esse 5,
a gente não tem aqui uma estrutura bem clara. A ver, vamos a ver aqui. Temos com relação a x e com relação a y. Ele passa por aqui, né? É esse que está aqui, aliás. Esse aqui é o S5. E ele está a L1, L2 em x. E MY, olhando para isso aqui, é o que está aqui, né? Ele está saindo por aqui, né? É como se aqui estivesse saindo o S5. Chapéu. Ele está afastando uma distância aqui da origem, já que a origem está aqui, né? Então a origem está aqui, então ele tem uma distância. Essa distância a gente vai chamar de W1, certo? Pronto. Com relação ao marco fixo, a distância com relação ao eixo de torção S6, já teria a ver com uma outra situação. Por quê? Porque o marco S6, perdão, o eixo S6 é o que está atravessando por aqui na origem do marco 6, né? Então, está aqui, ó, saindo por aqui. E se a gente fosse desenhar ele, vou colocar em outra cor, estaria aqui, ó, S6. Certo? Então, ele está alinhado com Y0, está alinhado com Y0, mas ele está afastado L1, L2 em X, L1, L2, que aqui temos L2, L1, L2 em X, e em C, ele estaria um pouco abaixo, né? Que foi o que eu mencionei aqui, uma distância aqui, né? Só que aí poderíamos dizer o quê? Que temos uma distância... chamar aqui de... aqui está isso, na verdade... como teríamos que colocar aqui uma distância, vamos colocar uma imagem aqui. Ah, essa imagem aqui serve, ó. Aqui tem a parte traseira, né? E aqui tem isso aqui, né? Só que esse aqui está alinhado com essa distância que a gente definiu inicialmente, né? Aqui, ó. Entre o marco fixo, isso. Essa distância aqui a gente chamou de H2. Só que não, vamos para ter coerência com o script que a gente já tinha definido anteriormente, eu vou colocar outro nome aqui, vou colocar H1, na verdade. H1, e aqui vou colocar H1, e aqui entre esse ponto e esse aqui, a gente vai colocar H2. De tal maneira que aqui vai ter a diferença entre essa parte aqui. Não, acho que eu tenho que aproximar isso aqui. Essa parte aqui é H1, né? H1, como falei aqui, né? H1. E do eixo traseiro, olhando essa mesma imagem, só que do lado de trás, temos quem? H2, que coincide com esse S4 aqui. Esse aqui é S4, né? Chapéu. E esse aqui é S6, chapéu, né? Então deve ter uma distância H2. Então aqui, imaginariamente aqui e aqui temos H2. Se eu quisesse saber essa distância aqui pequenininha, então seria a subtração, né? Entre H1, que é positivo porque vai para cima, menos H2, certo? Para eu ver qual é o resultado, né? E esse resultado, pues vai estar aqui, né? Então, H1 menos H2. Com essas duas informações aí, então a gente já tem mais ou menos uma ideia de que tão afastado está esse marco S6 do marco fixo, né? Então a gente já pode, além de saber que vamos utilizar essa expressão, também podemos já definir isso aqui, a matriz de Hom, como o marco fixo, perdão, o marco 6 com relação ao marco fixo, ele está separado em
está separado em alguma quantidade que pode ser definida por um vetor de translação. Mas vejamos também a questão da rotação, né? Vejamos que com relação ao marco fixo, né? Com relação ao marco fixo, o marco 6, que está aqui, né? Ele tem x com relação a x, só que em sentido contrário. Então, vamos colocar aqui do lado. Deve existir uma matriz de rotação inicial, Rm, que vai ser -1, 0, 0. O y, ele está alinhado com z, então é 0, 0, 1. Já z está alinhado com y, então 0, 1, 0. Essa seria a minha matriz de rotação para a configuração inicial. Já o vetor P seria o quê? 3 elementos, né? Que são a origem dele com relação a essa origem em x de quem? Mas em x do marco fixo, né? Em x do marco fixo ele está afastado L1 mais L2, né? Porque se a gente observa aqui, aqui está o marco fixo, aqui está a origem do marco 6. A distância em x, né? Olha aqui, esse aqui seria o eixo x do marco fixo, é L1 somado com L2, coincide com essa origem. Então, L1 mais L2. Em y, em y está onde? Aqui. Está aqui, ó. Certo? Então, com relação a isso, ele está afastado onde? Quanto? Observando essa imagem aqui, né? Aqui está y, né? Só para deixar claro aqui, ó, a cor verde, y0. Então, ele está afastado quanto? Aqui está a origem do marco 6 e aqui está a origem do marco fixo. A distância é essa aqui, né? Só que a gente não definiu ainda, a gente falou que daqui até aqui iria ser W1, né? Uma coisa assim, certo? Só que também tem uma distância entre esse ponto e esse ponto aqui, que vai ser, que a gente vai chamar agora de W2. Então, W1 mais W2, a distância em Y. Pronto, vou colocar aqui W1 mais W2. E temos também, né, em Z. Em Z, a origem está afastada da origem do marco fixo por uma distância pequena aqui, que a gente fez como? Calculou H1, que está aqui, positivo, né? E subtraímos H2, né? Subtraindo H2, a gente vai ter essa distância aqui, certo? Então, fica H1 menos H2. Feito isso, a gente já pode confeccionar nossa matriz de Hom, que seria -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e o vetor L1 mais L2, W1 mais W2 e H1 menos H2. E aí temos nossa primeira informação já pronta para poder rodar nosso algoritmo, né? Agora temos que confeccionar cada um dos vetores de torção, mas com as informações que a gente tem agora, é possível calcular todos eles. Comecemos pelo eixo de torção S1, né? Aí precisamos ver como é todas as juntas são de rotação. Então, se todas as juntas são de rotação, a maneira de observação aqui também, vamos dizer que todo ômega i chapéu vai ser igual a SI chapéu. Por quê? Porque só tem movimento rotacional. Então, o próprio vetor ômega, que é associado ao movimento rotacional da junta, é o próprio vetor SI chapéu, de torção, já que não terá movimento linear. Então, também podemos dizer já de antemão que HI vai ser igual sempre a 0. Ou seja, associando isso como isso aqui, vamos dizer
para respeitar a nomenclatura, isso aqui, ó, né? Todos os HI vão ser zeros porque não tem movimento linear. Então, agora sim, S1, então vai ser S1 chapéu, vai ser o quê? Um vetor unitário que corresponde ao espaço, a subespaço invariante desse vetor de torção. Então, S1, ele está alinhado com que eixo no marco fixo? Está alinhado com o marco, perdão, com que eixo ele está alinhado, né? Do marco fixo, com o eixo Z. Então, vai ficar 0, aqui vai ficar 0, 0 e 1. A distância, como já falamos, a distância do eixo S1 com relação à origem é nula, né? Porque ele passa justamente na origem do marco fixo. Então, P1, P1 não, Q1, né? Q1 vai ser igual a 0, 0 e 0. E H1 vai ser igual a 0. A mesma coisa fazemos com S2. S2 seria o quê? S2 chapéu vai ser igual a quê? A um eixo de torção que está aqui, ele é alinhado com Y, portanto, ele vai ser 0, 1, 0, né? Pronto. Q2, aí já não podemos dizer que é 0. Por quê? Porque esse eixo de torção, ele está afastado em quê? Ele está afastado em Z e provavelmente pode estar afastado também em X e em Y. Mas olhando essa imagem aqui, a vista superior, vemos que esse eixo, né? Ele está, na verdade, alinhado com a origem, só está desalinhado em Z, né? Então, ele só tem uma distância em Z, né? Que seria justamente a que está aqui, né? Se a gente analisa aqui, esse aqui é como se fosse S1. Perdão, S1 não, S2. Então, a distância dele é justamente H1, né? Aí seria 0, 0, cadê isso aqui? 0, 0, H1. E H2 igual a 0. Essas informações são o quê? Por que a gente está extraindo elas? Porque são importantes para confeccionar isso. Só que a gente elaborou um script em MATLAB na aula anterior, que é justamente esse aqui, onde a gente passava todos os dados, né? Deixa eu colocar isso aqui maior. Certo? Onde a gente passava ômega como se fosse o S que a gente está falando, Q, o vetor que é posição, e H, que representa o pitch, ou medição da quantidade, a contribuição, né, linear do movimento. Bom, e com isso aí, então a gente iria aqui, né, tal, e passaria cada um desses, né, para esse algoritmo, e ele me retornaria, né, como diz aqui, um vetor, né, de 6 elementos. E com ele a gente já pode confeccionar, usando EXP6, a matriz de transformação homogênea de cada junta. E, posteriormente, que seria o trabalho de hoje, elaborar um script que faça a multiplicação sucessiva e verificar analiticamente se isso confere com o que a gente já tem visto até hoje, né? Então, continuando, S3. Nesse caso, S3 chapéu vai ser igual a quê? Esse 3 ele está alinhado com Y, então é a mesma história, só que agora ele está alinhado com Y, mas ele está afastado em Z e também em X, né? Então, em C, perdão, eu estava falando, sim, é isso mesmo, está afastado em C e em X, né? É isso mesmo. Mas aí seria essa informação é para Q3, né? Então, seria afastado em X, em X seria L1, né? Afastado em X, L1, afastado em Z seria H1 e em Y0. Em Y0 porque não faz sentido falar que ele tem uma distância em Y justamente porque ele está alinhado, né? Então, duas coisas que estão alinhadas em um eixo específico não podem ser medidas, não pode ser medida uma distância, né?
em relação a esse eixo, né? Tem que ser medidas em relação a eixos que sejam não linearmente dependentes, né? Então, S3 e Y não tem distância entre si, né? É totalmente indeterminada, né? Então, a gente pode dizer melhor que esse eixo está separado em L1 e H1. Nesse caso aqui agora, S3 vai ser 0, como já falamos, 0, 1, 0, porque está alinhado em Y. E H3 igual a 0. S4, agora, vai ser S4 chapéu, vai ser igual a... S4 está alinhado S4 está alinhado com Y também, certo? Então, 0, 0, 0, 1, 0. Pronto, 0, 1, 0. Fechamos aqui. Temos Q4, que vai ser o quê? Bom, está afastado, sim, em X, L1 e L2, né? Se a gente conferir essa imagem aqui, né? A gente conferir essa imagem aqui, ele está afastado L1 e L2, levando em consideração que aqui está passando ele, né? É que ele coincide com a passagem também do S6, né? Mas aqui está passando o S4 chapéu. Ah, já tinha desenhado aqui. Está aqui embaixo, né? Então, ele está afastado L1, L2 em X e em Y não tem sentido falar, mas em C tem sentido que seria o mesmo H1, já que ele está aqui, ele passa por aqui, né? Por aqui está passando S4 chapéu, né? E por aqui está passando S6 chapéu. Então, ele está afastado L1 e L2 em X e ele está afastado em Z, né? H1. Então, é só colocar aqui L1 mais L2 em X no marco fixo, 0, e H1 em Z do marco fixo, e H4 igual a 0, porque é 100% movimento angular. S5, então S5 chapéu vai ser igual a... Aí então, vê o seguinte, S5, movimento, eu quero que ele se movimente assim. Bom, no caso aqui da gente, vamos aqui um pouco para o Coppelia, a gente tem isso aqui, ó. Se damos dois cliques aqui e fazemos um teste, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 45 graus. Olha esse movimento para lá. Se eu quero que ele se movimente aí se movimentou para fora, né, da configuração que a gente tem anteriormente, né? Se eu quero que ele se movimente para dentro, né, por dizer assim, seria isso aqui, né? Mas se eu quero que ele se movimente para dentro, eu tenho que eu estou modificando de certa maneira o eixo de torção. Então aí vai depender muito também do que a gente quiser. Podemos deixar como está e também vai funcionar. Mas essas considerações são totalmente válidas, não importa, na verdade, o que a gente quer. Desde que a gente tenha coerência no que está fazendo, vai ficar correto. Então vamos deixar assim, pronto, como está. Cadê aqui? Pronto. E vamos continuar dizendo que ele está alinhado com quem? Com Z. Então, 001. Depois colocamos Q5. E Q5 seria o quê? Bom, Q5 seria a distância do eixo de torção S5 com a origem do marco fixo. S5 afastado em quem? Em X e em Y. Mas em Z não tem sentido. Por quê? Porque são alinhados os dois. Então, em X e em Y, a gente tem que em X está afastado L1 mais L2. Por quê? Porque ele está passando aqui, ó. E está afastado L1 mais L2. E em Y, olhando essa imagem aqui, ele está afastado, ele está justamente aqui, nessa posição. Então, tem ômega 1 aqui, passando por aqui, tem ômega 1. E temos, só isso, tem ômega 1. Então, seria L1 mais L2, certo? Ômega 1, ou W1, perdão, e 0. E H5 igual a 0. E, finalmente, o eixo de torção do último link, da última junta. E isso aí seria, deixa assim, S6, chapéu.
ele é alinhado com Y, 0, 1, 0, né? Pelo que já vimos lá, obviamente. Está alinhado com Y, esse 6 está aqui, ó. Ele está alinhado com Y, então, é 0, 1, 0. E observe que estamos fazendo isso assim, por quê? Porque esse vetor tem que ser unitário, né? Então, nos facilita muita coisa, né? É só colocar um 1 no eixo que a gente quer, para que assim ele tenha módulo 1, né? Q6, então, seria igual a quê? Nesse caso, voltando para aqui, a gente tem que esse 6 ele está afastado em X e em Z, provavelmente, mas em Y não tem sentido falar. Então, em X ele está afastado L1 mais L2, evidentemente, observando novamente essa imagem aqui, aqui está esse 6, né? Ó. Então, ele está afastado, usando essa linha aqui, ele está afastado L1 e L2 em X. Então, L1 mais L2. Em Y, ele está afastado, não tem sentido falar disso porque está alinhado. Em Z, ele está afastado, bom, ele está aqui, né? Nessa posição. E ele está um pouco abaixo da origem, então H1 menos H2, né? Que é a distância que a gente calculou. Então, ele está 0 aqui e H1 menos H2 aqui. E H6, mais uma vez, igual a 0 por ser movimento 100% angular. Bom, desse jeito, a gente já tem, digamos assim, os parâmetros suficientes para calcular o eixo de torção e a versão, digamos assim, matricial dele dentro do grupo especial euclidiano. Com essas informações já temos tudo isso, né? Então, o que a gente pode fazer agora é passar a confeccionar nosso programa e verificar que definitivamente isso aí tenha coerência. Então, vamos para o MATLAB, tá? Abrimos um script aqui e vamos criar uma função chamada function, tal como está na lista, né? Forward kinematics, e aí dentro dele passamos para ele uma matriz que é a matriz de home, passamos um conjunto de eixo de torção. Na primeira coluna, vou colocar o eixo de torção. O primeiro vetor, né, vai ser o eixo de torção da junta 1, na segunda coluna, o eixo de torção da junta 2 e assim por diante, né? E posteriormente passamos o vetor de ângulos, né? Tal como a gente definiu agora no início, né, da aula. Então, a gente precisa de que nesse algoritmo precisamos disso aqui, né? O conjunto de ângulos, precisamos da matriz de Hom e posteriormente, para calcular essa multiplicação sucessiva, vamos precisar dos eixos de torção, né? Então, por isso a gente vai precisar disso aqui, tá? Quando termine, ele tem que me devolver T, uma matriz de transformação homogênea associada ao marco que eu quero estudar. Como a gente quer estudar o marco que está aqui, né? Em outras palavras, esse marco aqui, com relação a esse marco aqui, colocar isso aqui, ó. Eu tenho esse marco aqui, ó. Esse é um marco fixo, e vamos colocar aqui um número diferente, esse é 0. Não deixa porque eu tenho alguma coisa aqui com outro nome. Ah, tá. Foi mal. Esse aqui é o marco fixo. Deixa eu ver. Peraí. Esse é 0, esse é 1. Bom, na verdade era para ser assim, né? Esse aqui é esse 1. Esse aqui é para ser, vamos colocar assim, esse 0. E esse aqui para ser esse 1, né? Aí fica melhor. Pronto. Né? O marco S1, ele intercepta, né? Ou ele coincide com o marco S0, né? Tá, porque a gente já tinha falado isso, mas eu estou ocultando esse marco S1 justamente para não
não atrapalhar aqui na hora de fazer as contas que a gente quer, né? Mas já tinha dito, né, que a orientação dos marcos e tudo isso não é relevante, né? Há uma liberdade sobre como você coloca os marcos, né? Então, eu coloquei esse assim, né, desse jeito, e o outro desse jeito aqui. O importante é que a gente tenha uma correlação entre eles apropriada, né? Uma interrelação, na verdade, apropriada, e é isso aí, tá? Então, agora, o que a gente pode fazer é o quê? Então, ir aqui no MATLAB e confeccionar esse algoritmo que a gente comentou, né? Iniciando T com M, né? Vou passar M, então já inicializo ele, e posteriormente um for, né? Um for que vamos colocar K igual começa com N, sendo N um número de juntas, ou seja, o comprimento de θ já pode ser informação suficiente, então vamos colocar aqui θ7 até 1, certo? Decrementando em uma unidade, né? Então, assim, pronto. E aí a gente faz o que agora? T é igual a quê? Vai ser exponencial 6, né? Exponencial 6 de quem? Do que a gente tiver no... ele vai começar vai começar da última junta até a primeira. Então, o índice K já vai fazer esse papel. Então, eu simplesmente vou pegar esse 7K, né? Só que esse 7 vai entrar como matriz, né? E eu quero a coluna K vai ser correspondente à junta K, o eixo de torção K da junta K. Então, todas as linhas da coluna K, certo? E multiplicamos esse eixo de torção, evidentemente tem que multiplicar por quem? Por θ, né? Pelo ângulo θ dessa junta, né? E o resultado disso vai me dar um vetor de torção, um vetor de torção V, né? Lembrando que quando eu falo isso é o seguinte, né? A gente tem, tipo assim, essa parte aqui, importante, né? Essa pequena multiplicação aqui, na verdade, está dizendo o quê? Que SK vezes θk é o mesmo que a versão da torção, só que em forma de matriz, né? Mas eu estou fazendo, por enquanto, só isso aqui, ó, SK vezes θk, ou seja, isso aqui. Só que eu preciso em forma de matriz. Então, temos um recurso para isso, que é qual? Utilizar aquela transformação, né? Lembrando que SK, né, é o mesmo que a versão antissimétrica do eixo de velocidade angular ou posição angular, ômega K, né? Chapéu, vezes VK, 0 e 0, né? Então, a gente precisa disso, só que a gente criou uma função para isso. Essa função, foi na aula passada, a gente chamou de VEC SE3, isso aqui. Então, o único que a gente precisa aqui é pegar tudo isso, vamos colocar aqui, inclusive, ó, dessa maneira, VEC do SE3, ou seja, converta um vetor de 6 elementos para sua versão matricial e mande isso para, vamos supor aqui, SK θ. Não, SK, por dizer assim, né? Pronto. Θ, K, né? Feito isso, aí sim, calcule a matriz de transformação homogênea dele. Porque lembremos que o EXP6, né? Ele requer que isso aqui entre em formato matricial. Por isso, a gente tem que convertir primeiro para formato matricial, para depois enviar para lá. E ele me vai devolver o quê? A matriz de transformação homogênea dessa junta, né? Aí, pronto. Beleza. Mas ele tem que multiplicar isso por quem? Por M. Só que na primeira iteração, quando K vale N, a primeira matriz T vai ser quem?
M, né? Ou seja, a matriz de transformação homogênea, e vai ser armazenado em T. Na seguinte iteração, já T vai ser o produto de M com a penúltima transformação imposta pela penúltima junta. E assim por diante, até que a gente vai ter um conjunto de multiplicações sucessivas. Finalizando isso, T vai ser a última transformação homogênea, produto de todas essas multiplicações. Então, podemos salvar isso aqui. Opa, salvar. E pronto. Essa pasta eu vou deixar no Schoology também, a aula de hoje. E pronto. O que podemos fazer agora? Vamos modificar um pouco, né, esse algoritmo que a gente já vem estudando, né? Vamos modificar um pouco essa estrutura aqui. Mas, bom, a gente já tem aqui as juntas, né, desse robô. Temos os elementos que permitem a manipulação, né, os handles, né, de cada um. Temos 6 juntas, então temos 6 identificadores que são numéricos. Isso aqui, na verdade, foi para demonstrar a questão dos pontos, né? E poder você calcular essas distâncias. Aqui a gente vai fazer um pequeno pulo nisso, porque a ideia era que vocês pudessem fazer isso aqui também, né? Utilizando esse recurso, né? Que eu mostrei, usando a oposição, né? Do ponto do dummy com relação ao marco fixo, né? E aí você depois, posteriormente, poderia fazer uma subtração e calcular os vetores, né? Já que todo é com relação ao marco fixo, então você pode subtrair tranquilamente que o resultado vai ser também com relação ao marco fixo. Então, usando esse recurso aqui, você poderia fazer os cálculos das distâncias que a gente falou hoje, né? Que são L1, L2, W1, W2, H1, H2, né? Mas em cursos anteriores eu já mostrei esses valores, então eu vou usar isso aí só para a gente não perder um pouco o foco do que a gente quer fazer hoje. Depois você pode também fazer manualmente isso aqui, usando esse recurso, colocar um dummy em cada ponto que eu falei, né? Tipo assim, por exemplo, o cálculo de L1. L1, a gente falou que vai ser daqui até aqui. Então é somente pegar um dummy aqui, nesse ponto, e um outro dummy aqui. Colocar lá no robô e extrair essas distâncias e calcular o vetor de distância. E calcula essa distância L1 de maneira bem simples, como a gente fez aqui. Calcular a norma entre esses dois pontos, esses dois vetores. Então, não é uma coisa complexa de se fazer, mas só por hoje a gente pode pular isso. Talvez para a próxima aula traga isso já feito com, com esses dummies, tá? Vou comentar isso aqui, só para não deixar passar, tá? Comentar, pronto. E vamos fazer da seguinte maneira. Vamos carregar esses valores, né? W1, já previamente definido, é 0,109, né? W2 é igual a 0,082. A L1 é igual a 0, aqui está em unidades, sistema métrico decimal, metros, né? Quilogramos e segundos, né? Ângulos têm que ser em radianos até para poder ter compatibilidade com o Coppelia, né? Então, L1 vai ser 0,425, L2 vai ser 0,392, H1 vai ser igual a 0,089, H2 vai ser 0,095, né? E pronto, aí está, né? O que a gente precisa, tá bom? Configurar matriz de home. Então, vamos colocar aqui, configura a matriz home. Que seria a configuração inicial. Então, M é igual a, nesse caso, a gente já definiu aqui como sendo essa matriz aqui, né? Então, vamos colocar ela aqui. Vamos colocar isso aqui.
Então, M seria... Bom, M seria, então, menos 1, 0, 0, né? L1 mais L2, ponto e vírgula. Depois vem 0, 0, 1, W1 mais W2. E depois vem 0, 1, 0, H1 menos H2. Pronto. E aí temos nossa matriz homogênea de configuração inicial. Pronto. Mas agora teríamos que extrair os elementos de cada um. Aliás, já extraímos esses elementos. Agora precisamos, com esses elementos, calcular os eixos de torção para cada junta, né? E já temos tudo isso aqui. Então, é simplesmente vir aqui e dizer S1, que é o eixo de torção da junta 1, vai ser igual a Faltou uma esse. linha no M, não, Célia? Onde? Uma linha no M. Uma linha. Ah, sim, foi mal. Muito bem, obrigado. Aqui seria 0, 0, 0 e 1, né? É isso mesmo. Pronto. É 4 por 4, efetivamente, né? Tava faltando isso aí, né? Agora, usamos isso aqui, né? Colocamos esse algoritmo, né? Sendo que esse ômega é o próprio S1 chapéu, porque são, nesse caso, vetores que são linearmente dependentes e podemos dizer que são os mesmos, né? Já que só tem movimento angular. Então, esse primeiro vetor vai ser 0, 0, 1 e passa como coluna, né? Aliás, vejamos aqui, ele opera tudo isso aqui como coluna, né? Porque aqui ele faz a concatenação, então, e tem um ponto e vírgula, então ele já entra, tem que entrar como coluna, né? Então, já passamos eles como coluna aqui, ó. Boto ele, certo? Que vai ser o vetor de distância, né? Então, Q1, nesse caso, vai ser Q1, 0, 0, 0, e H vai ser o vetor 0 também. Pronto. Da mesma maneira, a gente faz para todos os outros 5, né? Então, vamos com esse 2. Esse 2 vai ser 0, 1, 0. 0, 0, H1. O H1 já foi definido aqui. Pronto. E 0. Pronto. Esse 3 vai ser 0, 1, 0. L1, a distância L1, 0, H1. E, estou esquecendo aqui outra coisa, tem que ser coluna, né? Então, coluna, coluna, tu coluna, né? Senão ele vai dar problema de compatibilidade das dimensões, né? Lá no MATLAB, lá no outro script. Esse 4, então seria 0, 1, 0, que já está aqui. L1 mais L2. E pronto. Esse 5, que vai ser 0, 0, 1. L1 mais L2, W1 e 0 aqui. Tá me faltando alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver. Não, acho que não. Tá certo aí, né? W1, tá. Pronto. E esse 6, finalmente, que vai ser L1 mais L2, 0, H1 menos H2. Aqui vai ser 0, 1, 0. E pronto. E pronto. É isso mesmo. Temos os 6 eixos de torção, então esse 7 vai ser uma matriz que vai ser composta da seguinte maneira. Colocamos esse 1 aqui, esse 1 aqui, esse 2, esse 3, esse 4, opa, esse 3, esse 4, esse 5, esse 6. Pronto. Como é que a gente vai testar isso, então? Bom,
A priori o que a gente pode fazer é colocar um conjunto de ângulos, né? Que eu vou colocar θ7, né? Conjunto de ângulos, né? Sendo que como tem 6 juntas, são 6 ângulos. Então, bom, comecemos por um caso bem simples, onde a gente possa ver realmente rapidamente essa conferência entre o método computacional e o que a gente viu até hoje na disciplina com relação a matrizes de transformação homogênea, né? Então, vamos começar por 90 graus, porque sabemos que ângulos que são múltiplos de 90 dá facilmente para a gente verificar lá a orientação dos marcos, né? É isso que a gente quer. Então, por exemplo, 0, 90, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente eu vou movimentar a junta 1 e a junta 3, né? Com relação ao marco fixo. E a gente tem que obter o quê? Uma matriz T desse marco final, certo? Quer dizer, esse marco aqui, após movimentar a junta 1 e 3, ele vai ficar em uma posição que, comparado com o marco fixo, vai dar uma transformação homogênea que o problema de cinemática direta que a gente modelou até agora nos vai devolver, certo? Uma matriz de transformação homogênea que tem que ser igual ao que a gente pode extrair rapidamente por observação, né? Por isso coloquei ângulos de 90 para poder fazer essa conferência de maneira mais rápida, né? E rápida que eu digo assim, na verdade, um pouco mais simples de comprovar, né? Se funciona, então podemos dar fé de que vai funcionar para os outros ângulos, né? Qualquer outros ângulos que sejam diferentes de 90, né? Bom, então comecemos por, nesse caso, aplicar, vamos colocar aqui T, igual, e chamamos aqui, ó, isso aqui, ó. Coloquemos aqui assim. Pronto. M já está pronto. O conjunto eixo de torção estará pronto e θ7 já está pronto. Pronto. Nesse caso, ele tem que me devolver o QT. E o que eu vou fazer aqui? Vou apagar isso aqui, na verdade. E eu vou simplesmente pedir para ele executar os movimentos que estão em θ7. Só para a gente ver, né? Aqui vai ser joint, aqui são 6 juntas, né? Certo? Então, eu quero que ele modifique cada junta com relação ao ângulo que tem θ7i associado à junta i, vezes π sobre 180 e por aí vai, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui, na verdade? Observe, eu vou executar ele passo a passo melhor. Aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui. E vou executar ele. Vou dar um play aqui, pam, e pam. Pronto. Eu venho aqui, calcula, bueno, asignamos, né, os valores de H1, L1, L2, etc. E M, certo? Quando ele chega aqui, ele vai calcular esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 6, tá. Esse 7, θ7 e T. Bom, T nos deu quanto? Aqui, ó. Deu isso aqui, certo? Deu esse valor aqui. Aqui há um erro, mas tudo bem, vou seguir. Por que há um erro aqui, na verdade? Ó. E aí está. Pronto. São 6. Tá. Tá bom. Pronto, pronto. O que aconteceu? Esse marco aqui, ó, essa seria a configuração final, né? Depois de executar esses movimentos, somente da junta 1 e da junta 2. Só que quando a gente envia os dados para o, como se diz, o programa, né, cinemática direta, a gente não se percatou com que esses ângulos devem ser transformados a radianos, né? Então, aí há um pequeno problema, né? Esse é o primeiro problema, passar os ângulos desse jeito. Se a gente observar isso aqui, que é o que a gente quer, né? Tipo assim, esse algoritmo ele vai calcular T, ou seja, que o T que a gente vai ter aqui tem que ser o T que por inspeção a gente vai observar aqui, né? Após ter movimentado essas duas juntas. Então, eu vou
fazer um print aqui dessa tela e vou colar lá no quadro. Selecionar tudo, apagar. Ok. E voltamos aqui. Só um momento só. Temos uma coisa mais ou menos assim, certo? E se a gente analisa isso, então, bom, a matriz de transformação homogênea final, ela teria que ser uma coisa da seguinte maneira. Só por inspeção, né, a gente vê que, ó, a origem do marco fixo e a origem do marco em movimento, não inercial. Notemos que com relação a x, ele está afastado, certo? Mas aqui podemos conferir rapidamente a orientação, né? A orientação em x, ela coincide com z. Então, é 0, 0, 1, né? A orientação em y, ela está no mesmo ponto de y, 0, 1, 0. Já em z, ele está na posição contrária a x, então menos 1, 0 e 0. Sempre z está alinhado com x, certo? Esse x que está lá atrás no fundo, né? Mas sentido contrário, então menos 1. Então a gente já pode deduzir que nosso algoritmo está certo se pelo menos por enquanto, né? A gente tiver certeza de que ele dá isso aqui, ó, essa matriz de rotação. Aqui com certeza tem que dar 0, 0, 0 e aqui tem que dar 1. Isso aqui a gente confere agora, né? Mas evidentemente se isso aqui está correto, então essa parte aqui também podemos assumir que está correto e é somente a gente verificar a distância, né? Mas, por enquanto é isso, então a gente volta aqui para o Coppelia, vou dar aqui só uma modificada no ângulo, que tem que ser, perdão, vezes π dividido 180, né? Porque o ângulo eu estou passando em graus, né? 90 graus. Tem que passar em radianos para que ele me dê um T e depois aqui confira, né? Com isso aqui, tá? Beleza. Então, vou dar outro play aqui. Vou dar um play aqui. A ver. Tá. Pronto. A matriz T que ele calculou aqui agora. 0. Opa. Tá, aqui alguma coisa que não é. Acho que aqui a gente vai estar.